Buenas! Podcast Estação 29, eu sou José Mauro Batista, aqui comigo o Rodrigo Dias. E a gente recebe agora a dona Inês Zambellan Silva, da Silva. Né? A dona Inês é casada há 65 anos com o empresário Manuel Francisco da Silva, que é o seu Manuelzinho, que já participou do nosso podcast aqui, né? E lá a gente conheceu também a dona Inês ali e resolvemos convidá-la, né? Porque ela tem muita história para contar, né? Também, seja bem-vinda. Exatamente, né? Seja bem-vinda, né, dona Inês aí, tem uma família abençoada, né? Veio de família. E também agora a gente está entrando no mês das mães, é uma forma também de uma homenagem a todas as mães. Lhe receber aqui e saber um pouco da sua história de vida. Pois é. Vamos começar perguntando como é que a senhora conheceu, a senhora e o seu Manuelzinho se conheceram, né? Teve intermediário, né? Eu estava na casa eu estava aqui em Santa Maria, né? Na casa dos meus tios, o tio Avelino e a tia Terezinha Morgental. E o Manuel costumava ir ao tio Avelino fazer compras. Ele ia, porque ele tinha material de construção, ele tinha terragem, né? Ele ia constantemente lá. E um amigo dele, grande amigo dele, que já é falecido, sempre dizia para ele: eu vou te arrumar uma gringa. Vou te arrumar uma gringa, porque ele tinha casado com uma também, que era minha vizinha, né? E o Manuel foi o casamento deles, né? Da Nilda e o João Teixeira. E o Manuel estava muito bom, o casamento foi na casa dos pais da noiva. Tava animado. Tava animado. Só que o Manuel disse assim, quando ele falou, queria uma linda para ele também, né? Ele dizia assim, mas é capaz que eu vou vir aqui arrumar gringa? Que ele achou que não ia ter ninguém lá para ele, né? Olha, logo aqui eu vou vir para arrumar uma namorada. Bem, mas como eu tinha ido a Santa Maria, que agora parece que eu estou no outro local, né? Eu me hospedava na casa dos meus tios. E eu ia fazer um curso de contabilidade. Eu ia fazer. E aí, o que aconteceu? Eu sofri um acidente. Eu estava lá na casa da minha tia e ela estava fazendo, naquela época, ela fazia cera para cerar a casa, né? E aquilo começou a pegar fogo na panela que ela tinha. E ela, claro, ela quis se livrar daquilo, ela foi, atirou, e eu desci a escada. Eu desci a escada para me socorrer, né? Aí o que aconteceu? Eu sofri uma queimadura leve. E o Manuel foi lá para me visitar. Por causa da queimadura? Por causa da queimadura. Nem ele conhecia só de vista, assim, nem ele conhecia. Ele só o João falava, amigo dele falava, né? E coincidiu Deus estar lá em Porto Alegre, lá em Santa Maria, agora faço confusão. Sim. Eu estar aqui, né? Hospedada na casa da minha tia, ele foi lá me conhecer. Se arrimou. Já se apaixonou e foi para onde, como diz o... Aí nós nos conhecemos, depois ele foi a Palveironês para conhecer minha família. Val Holandesa é onde a senhora nasceu, é isso, né? Que é de Silveira Martins, né? Quarta Colônia. Quarta Colônia. Aí então ele foi a Palveironês, foi um primo do meu pai, porque ele foi de ônibus, né? Não sabia onde era. Primo do meu pai levou ele lá na minha casa. Aí conheci a minha família e começou um namoro. Foi muito rápido, porque eu conheci ele dia 9 de maio.
Daí, 26 de outubro, nós já noivamos. Que ano era mesmo? O ano que foi. O Manel sabe tudo. O Manuel lembra as datas, porque geralmente o homem não é cobrado pela mulher de lembrar as datas. Mas eu quero saber o seguinte, como é que era o namoro naquela época, né? Pra quem é mais jovem, não faz ideia, né, de como é que era. Certinho, né? Tudo tá, assim, tudo certinho. Foi tudo como é que se diz? Como deveria ser para todos. Tinha visita. Namorei tão pouco, né? Pois não. Então ele, como eu lhe disse, dia 9 de maio ele foi lá para me conhecer. Aí eu vim a São Livre, voltei para Santa Maria, né? Lá na casa da minha tia. E aí começamos o namoro. Mas foi muito rápido. Porque aí 26 de outubro, 26 de junho, nós noivamos. E 31 de outubro nós casamos. Foi menos um ano. 6 meses. 6 meses. Não, 6 meses. Foi 6 meses, né? Isso que às vezes eu comento, né? As pessoas namoram tanto tempo, né? Casam E se separam. e se separam. E nós foi praticamente 6 meses. Estamos, graças a Deus, uma família abençoada. Genro, nora, não. Há 65 anos, o Manel, ele que cuida de todas as datas, eu não tô preocupado. Mas fazendo um comparativo da época, né, a gente, porque eu já não tô na faixa da gurizada dos 20, já não tô mais nessa fase aí. Mas fazendo um comparativo hoje, a gente tem internet, mas teve um intermediário, como a senhora disse. Hoje a gente tem a senhora deve os seus netos, não sei se você comenta, hoje a gente tem os aplicativos que a gurizada vai lá e conhece a pessoa pela internet. Tudo. Nós não tínhamos nada disso, né? Não tínhamos nada. E nesses 6 meses, né, ele não morava, vocês moravam cada um numa localidade. Você falava por telefone ou só quando você Ia todos os finais de semana. Ah, é? Nós se falava no final de semana. Durante a semana não tinha conversa, então não tinha. Não. Acho que nem carta. Carta, meu pai. A senhora escreveu alguma carta para ele? Não. Não deu. Não chegou a escrever. Pois é. Porque ele ia e ele começou assim. Que ele ia prolongar o nosso namoro? Ele tá incomodando a família, Isa? Sim, porque ele, quando ia, ele posava lá em casa, né? Sim, e a família não aprovou na época ou teve uma resistência? Como é que... O meu pai, que foi ainda mais se ele, qual era a religião dele? Se ele não tivesse a religião, ele não permitia que ele continuasse o namoro. Mas ele era católico, eu era católico, o Manuel, quando ele ia muito à missa na catedral. Sempre foi assim, bem religioso, né? Ele era católico e frequentava, e hoje que ele não frequenta mais. Eu vou na igreja e ele não vai mais, não sei porquê. Por causa da idade? Não sei se ele disse assim para ele, pai, tudo que tu não vai na catedral. Mas ele tem a fé dele muito grande, né? Na Romaria ele vai. Nunca foi. Eu era que ia, né? Nunca foi. Não, ele não. Mas ele é um homem de uma fé muito grande. O Manuel, quando pequeno, a Ivone dele contava. Ele, antes de dormir, ele ajoelhava à beira da cama para fazer as orações dele. Sempre teve aquela fé. As orações dele, até hoje, ele levanta cedo, vai para o escritório, porque ele tem as orações para fazer. Mas também, para mim, é bom porque eu gosto muito de, quando eu deito, eu também tenho meus livros, né? Para estar ali. Eu fico, às vezes, até meia-noite passada. Mas ele, no início, ele apaga essa luz. E o que a senhora lê? Ah, mas eu não saio fora da palavra de Deus. É só isso. Eu não tenho interesse. As coisas do mundo eu não tenho interesse. Para mim, não. Mas a senhora lê a Bíblia ou outros? Eu tenho muitos livros. Livro de oração. Tem agora aquele livro que é muito vendido, né? Que até o Fernando adquiriu, porque ele viu o número de pessoas. Aquele Café com Deus Pai. Seu João. Falar, João. E eu já doei não sei quantos daqueles que.
eu procuro trabalhar um pouco para a obra, né? Claro. Eu procuro que uma coisa que não só me acrescenta, só me ajuda. Então, eu doei muito daqueles livros. Inclusive, dei para o Fernando. Pensei em dar um por isso, mas ele vai ler. Ele vai ler porque é um livro. O Fernando falou assim. Se o livro é bom, vai ter que ler. Não, claro, porque o Fernando começou a ler e eu quero ter fundamento, porque é uma mensagem diária esse livro. Então, o senhor tem assim, por exemplo, eu dei para Simone. Simone, que eu te dei, vamos dizer agora, março. Tá. Então, tu não vai começar o livro no início do mês. Tu vai começar no dia que eu te dei. E tu vai até o final do ano. Final do ano, parou, volta, começa novamente o livro. 1º de janeiro, né? E é um livro que está fazendo um sucesso muito grande. E a senhora lê todas as noites, não só esse livro, né? Desde outros. Eu leio outros. Eu de manhã, os de manhã, por exemplo, eu fiquei um tempo bom na minha cama, não? Lendo. Então, mas eu chega com os jornais, estão aqui os jornais, tem, sabe como é? Ele gosta que eu veja as notícias, uma olhadinha, né? Mas assim, eu não tenho interesse. E dona Inês, eu tô com uma curiosidade muito grande, né? 65 anos de relacionamento, de convívio diário, né? Qual é a receita, né? Eu pergunto isso aí para essa gurizada, para nós aqui mais novatos também, né? Eu acho que é a receita para isso? A gente tem que saber se tolerar, se aturar, né? Brigam, não, nunca discutiram. Quem pode dizer isso é o meu filho, o Evandro. O Evandro, já, uma ocasião, ele se tratava como psicólogo, porque ele tinha problema, ele era gato. O Evandro, felizmente, ele ficou... E depois virou cantor. Virou cantor, E então conversava muito com a fonoaudióloga dele. E aí ela fazia perguntas, tudo, e ele falava muito do pai, da mãe. E eu fiquei sabendo por ela, que o Evandro disse assim, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe brigar. Uma criança vê como é importante os pais terem um comportamento bom na frente dos filhos, né, Eurice? Porque, olha, eles observam tudo. Eles observam tudo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando o seu Manuel veio com a Santa Maria, né? Ele foi trabalhar na olaria ali do Pastaré, coisa e tal. Ele conheceu a senhora depois, você se conheceu depois disso aí? Depois. Muito depois, já quando ele tinha ferragem. Já curti a ferragem. E assim, Eu casei, eu ia para ferragem daí, porque eu fui criada no balcão, né? Então eu ia também para ferragem. Mas aí, o que acontece? seu pai tinha comércio. Nós tínhamos, a família Zamberlan tinha uma empresa, tinha desde o tempo que o meu avô carreteava, né? Vinha a Santa Maria trazer o mantimento, meu avô. Ah, mas essa parte não tá sabendo. Era uma família muito grande, mas era uma família assim, que todos tinham o seu trabalho. Sem som. Todos. O meu pai, naquela época, você sabe que só existia trilhadeira, né? Como hoje, né? Claro. Então, meu pai trabalhava com trilhadeiro. Tinha um outro primo também, primo do meu pai, trabalhava, saiu, né? Meu pai trabalhou muito em Pajé. Ele ia para longe, né? Vila Boque, para trilhar. E os meus primos também, meus tios também, né? Mas nós tínhamos na família, tinha engenho de serra, que era o meu pai, tinha um engenho de cana, eles fabricavam cachaça, vendiam, não? Tinha. E tinha engenho de farinha de milho. Nós tínhamos um pavilhão grande que era da família, que era o armazém, que os produtores traziam mercadoria. Então, meus tios aí compravam, depois traziam para Santa Maria. E então, quando vocês se conheceram, o seu Manuel tinha ferragem. Tinha ferragem. Tá.
E aí casaram quando ele ainda tinha ferragem. Claro. Tá. Ele- Daí ele foi pro Taperinha, correto? Trabalhar lá. Foi antes da Ainda com o Taperinha antes da Tá, ferragem. o Taperinha o senhor não conhecia ele. Não, não conheci. Tá, mas daí pra ferragem. Mas quando ele Ferragem. Quando ele teve a ideia de, não sei se partiu dele a ideia de construir prédio, né? Não sei se partiu dele, poderia ter partido da senhora. Foi junto. Foi junto. Nós Ah, sempre programamos juntos. E aí, como que iniciou esse Nós projeto? começamos o primeiro prédio na Tuiuti, isso. né? A Tuiuti, a gente procurou um terreno, nós compramos. E aí nós moramos ali, construímos aquele prédio, nós moramos ali num tempo, né? Mas depois a gente resolvemos a vender Uhum. o prédio. Aí então nós fizemos o primeiro andar, embaixo era subsolo, era garagem. O primeiro andar nós fizemos um apartamento melhorado, um pouquinho maior, porque nós fomos morar. Aham. Mas daí o Manuel começou um fazendeiro, falou que queria vender. Esse fazendeiro de Rosário comprou aquele que nós morávamos, Aham. tudo que era um apartamento mais requintado. Sim. Bom, aí então a Inês mudou, se ocupou ficava no mesmo nível dos apartamentos. Aí eu saí daquele e fui para aquele que ficava atrás. Aí o Manel vende aquele. Aí a Inês muda de novo. Uhum. Aí eu fui lá no Subsol. Uhum. Fui morar, Fernando nasceu, eu estava morando no Subsol. Uhum. Né? Eu lembro que quando o Fernando nasceu, eu fui para o hospital, Aham. nós fomos a pé. Uhum. Saímos ali da... É perto, né? Aí subimos de madrugada, né? De madrugada, naquela época, fomos para o hospital, mas já estava tudo acessado para a parteira, né? Uma parteira famosa, Localidade ali. e o Caridade. Sim. Que ano era isso? Mais ou menos, assim, sabe? Tem memória? O Evandro tem quantos anos? 55? 55. Olha, eu tinha casado com... Para um pouquinho, eu casei com 19 anos, eu tinha 20. Quando nasceu a Estelinha primeiro, né? É. A Estelinha nasceu, ela até hoje ela fala, porque a Estelinha nasceu com o doutor Teixeira, como era o nome dele, era um famoso, um ginecologista muito famoso. Ela nasceu. E o Evandro nasceu com parteira. O Fernando. Já estava tudo bem, né? Não tinha ninguém, mas foi no hospital. E o Evandro nasceu na casa de saúde com o doutor Ronald. Ah, o Fernando. O Evandro. O Evandro nasceu Ah, tá. com o doutor Ronald, né? Aham. Nasceu. Foi na casa de saúde. Uhum. Enfim, que daí a gente foi tocando o barco, né? Mas assim, quando vocês tiveram a ideia de, claro, o senhor já vinha de uma estrutura de empresa mesmo, Sim, né? eu vim. Tem essa ideia, né? Né? Mas assim, porque construir um apartamento, edifício, né? É que nós Não é uma coisa simples, né? Porque tem toda a questão de segurança, do dinheiro que vai investir. É um negócio que tem que tem que vender, né? Não é uma atividade, e é um investimento que tem alto risco, pelo menos para a época, eu acredito. tínhamos a ferragem, facilitava para a gente construir, principalmente o primeiro prédio, né? Claro. Porque o primeiro prédio que foi mais difícil. O segundo, não, porque a gente foi vendendo lá para construir. Se nem foi o Dom Érico, não. É. Dom Érico esse? Não. Se ela lembra qual foi isso? Dom Érico. O Dom Érico é na Riachuelo. É na Riachuelo. Eu fui até, porque depois escolhi o nome, o Dom Érico e na Riachuelo foi. Pois é, e eu queria saber quem é que escolheu os nomes dos prédios. Olha, praticamente eu. O Panambi, quem é que escolheu o nome? Depois foi o Manel. Por que Panambi? Lá de cima foi ele, não fui eu. O senhor sabe por que foi Panambi? Não sei por quê. Tem um município de Panambi, né? Eu fiquei curioso, né? Porque, claro, Panambi é um nome indígena, enfim, mas tem a cidade de Panambi, né? Tem aquele da Tuiuti ali. Não, aquele prédio aí fica bem na frente da igreja.
que nós também construímos e vendemos. A gente falou que o Evandro foi morar lá. Não, é só Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu lembro, o seu Manuel ali falou, tem do lado, na frente da igreja ali, da igreja, qual igreja? quadrangular. Não, ali eu sei, eu conheço o prédio grande, Ele ainda já é. Ali eu conheço o prédio lá. Como é que é o nome do prédio? Pá, eu não Vendo pra gravar nome eu também. O que é mais conhecido, talvez, pelo menos que eu sei, porque que é o São Lucas ali, que é um prédio muito conhecido, né? Que nem Aquele foi em homenagem ao Dr. Bonato Farias. Foi o segundo que nós construímos, aquele. São Lucas. Foi o segundo. Segundo prédio, porque depois a gente de Manaus foi construir na Benjamin, construiu. Foi o da Riachuelo, nós tínhamos muito pouca experiência. E a gente, o Manuel comprou, fez uma sociedade com... Até ele era um militar, e ele nos atrapalhou um pouquinho. Né? Ele nos contou que depois Nos atrapalhou. cada um vai para um lado e... Não, porque o Manuel queria uma coisa, ele queria outra. aí não dá também. Mas depois parece que o Manuel fez um acerto com ele. E ele... Pelo que nos contou, saiu tudo bem, né? Não deu certo a sociedade, mas enfim. Deu certo. E Dona Inês, Daria que nós somos São Lucas. Que ano São Lucas? Eu tentei achar essa informação porque o Evandro, quando esteve no podcast, nos disse que foi anos 70. Eu tentei olhar. O CNPJ do edifício tá. Criaram agora o CNPJ, eu acho que de condomínio, enfim, tá com 92, mas obviamente que o prédio é bem mais antigo, né? Mas tem uns que aparecem com os anos 80, eu tava tentando descobrir isso, mas foi anos 70. É que se passa uns anos, a gente acaba esquecendo. Vai esquecendo, né? Agora o São Lucas foi uma grande aventura, né? Pois é. Porque foi um investimento, um empreendimento de risco? Foi de ousado? É que o Dr. Bonato Farias é uma pessoa excepcional, né? Então foi ele que insistiu para o Manuel construir lá. O senhor se lembra do Dr. Bonato Farias? Ouvi falar. Era um grande médico e era um grande amigo nosso. Ele ali seguido lá em casa. E ele que proporcionou, né? Pra gente, nós construímos lá. E aí nós procuramos a doutora Berenice, foi ela que fez o projeto. A engenheira, né? A engenheira foi assim muito bom, né? Porque ela é um edifício que até hoje é procurado os apartamentos. Exato, ele é um prédio bonito. Eu tenho uma prima que era casada com o Coradini lá de Rosário do Sul. Ela comprou 2. Esse apartamento enorme não se faz hoje. Mas se faz. E ele é um prédio bonito, né? A única coisa assim que a gente achou que foi uma falha não ter colocado sacada. Mas é que a pessoa vai na janela e o prédio alto tem uma vista maravilhosa, né? Não fez falta sacada, né? Pois é, não fez, mas foi uma coisa assim que a Berenice mesmo, que também não se deu conta, que a gente acompanhou o projeto, né? Eu tinha projetado cobertura para nós, mas ficou um projeto assim que eu não tinha gostado, né? Eu disse para o Manuel assim, olha, a gente foi lá, tudo se fez, construir. Vocês chegaram a morar lá? Não. Não? Não. Nós morávamos lá. Não é que nós morávamos? Se só morávamos na tinha um acampamento já. Não morava. E Dona Inês, nessa trajetória, devido nessa experiência, né, com construção na cidade, empreendimento, a gente sabe que às vezes a vida do empreendedor, do empresário, não é uma vida fácil, né? Às vezes tem que dormir pensando como é que vai pagar os funcionários no outro dia, né? Como é que vai fazer no final do mês. Vocês tiveram momentos de dificuldade nessa trajetória toda, tipo, né, que... Um fornecedor, ou pensaram, vamos desistir desse ramo aqui, ou sempre deu certo? Nós tivemos assim no início, o Manuel pegou muito dinheiro da chuva, né? Mas foi o início, depois nunca mais. Foi no início. Como é? Os bancos compraram muito banco, né? Mas no início, só que a gente conseguia dinheiro a juro, né? Mas e agora o Manuel, um homem de muita coragem, né? Pois é. Ele é.
E quem é que ele eu acho que nos falou que a senhora trabalhava na comercialização. Eu também ajudei, sempre ajudei. Lá até para vender. Tá, e a história do lavar laje que ele contou para nós. Do quê? De lavar laje. Eles que a senhora ia nos prédios, tá vendo? Então, não, eu ia com as faxineiras. Fiscalizar. Sim, sim. Eu fiscalizava tudo, né? Eu acompanhava tudo. As vendas, nós viajávamos para Santo Anjo, para Jaguari, Caciqui. Meu Deus, não. Livramento. Não, Livramento. Não, acho que Livramento não. Caçapava, São Cepé. Todas as cidades da Eu volta já... aprendi apartamento. Então nós íamos, né? Até uma época nós fomos a Santo Anjo e nós estávamos Santos Gonzaga, não foram? os 2 dias. E eu lembro que nós batemos uma foto muito bonita lá no restaurante Santo Anjo. Eles foram juntos, né? E Passo Fundo. Toda essa região, né? E Dona Inês, uma curiosidade de... Aí, claro, desculpa. Não, lembra. Os clientes vinham, mas depois o Manuel ia até eles. Nós íamos. Sim, porque sabe como ele vem, procura e tal. Depois, se a gente não vai atrás, ele dizia, é assim. E é fácil vender. Não é muito fácil. Não é, mas... Mas a gente conversava bem as pessoas, né? E Dona Inês, nesse caso da venda, né? Hoje é Pix pra lá e pra cá, né? Tudo pelo celular. Tinha que trazer o dinheiro o pessoal depositava no banco ou tinha que trazer de repente numa sacola? Uma bateria, dava um dinheiro Mas sabe de quase que a maioria era à vista? Mas aí era no banco já direto? Ou era... Não, o dinheiro ia pro banco. Claro. Não, eu digo na hora que o pessoal... Era no cheque? Era no cheque ou do lado da onde era visto e tinha que vir com as minhas... Fazia todo o negócio no escritório. Sim. Então depois ele, claro, ia pro banco, né? Porque hoje em dia a gente não vê mais o dinheiro no papel, né? Tudo no celular. Mas a gente já recebia muito dinheiro. Tá, e na fazenda lá, qual é o que a senhora gosta lá da atividade? Claro, isso é do interior, né? Numa comunidade rural, né? O que eu gosto lá? Eu gosto que eu tenho que ir pra lá, né? Pra ajudar, porque senão, pelo redor de casa, quem é que cuida? Sim. Desde a horta, né? Então Vocês vão pra lá todo final de semana? Como é que é? Não. Eu não quer construir a casa lá, ele fala que vai construir. Você vai construir coisa nenhuma. Eu disse, eu não vou construir. Olha, eu não sou mais criança, ele também não. Vou fazer casa lá, para que nós temos casa lá, né? Nós fizemos 3 casas lá. Tem uma que é pro caseiro, outra é pros pregados. Não, pera um pouquinho. Uma é a do caseiro. A outra... São 3 casas. O que nós fizemos a outra, meu Deus? Sei que agora nós estamos usando. E a outra maior é para os empregados. Tinha a do caseiro e a do meio. Fizemos famosos. Assim, temporariamente. Para fazer a casa onde estava a casa antiga dos Colduro, né? Que era. Hoje, tipo, os caras fazem testes. Então agora eu disse, não, para que eu vou fazer? Ele disse, hoje. Para fazer sozinho, porque eu não vou fazer. Eu vou fazer o açougue que tem que fazer. Que ele sim. Mas aí nós temos uma casa lá, tu foi lá, Ulisses, gente. Fala da chácara também. Quem cuida da chácara, sim. Mas demais. Agora, por exemplo, eu passei um período que eu não estava indo lá para fora. Porque eu também tenho muita atividade aqui na cidade. Casa e tem apartamento, que você viu a Santa, a menina do escritório, que eu tenho uma, né? As locações. Então, às vezes tem um conceito para fazer. Agora vai me ajudando muito, essa menina, a Santa me ajudando muito. A do escritório. Seu braço direito lá. A Sandra, que ela trabalha no escritório, né? Há mais de 20 anos. Então, ela tá vendo o inquilino, aí ela me fala e me dê o valor que a gente vai cobrar. Aí a gente junta, as duas vamos lá, vamos ver o que tem que bater. Agora mesmo ontem eu saí para comprar uma cerâmica. Ontem, antes de ontem, eu cheguei de longe. Para colocar num apartamentinho, né?
Eu gosto de tudo bonitinho, né? Então já saí Fernando Beltrame para comprar cerâmica. Agora a gente vai colocar até esse filmanelo que vai ver um funcionário bom, um apartamento pequeno ali na Professor Braca, no centro. Né? Sim. Nós compramos aquele apartamento por R$2.000. Que edifício por R$2.000. Nós compramos. Tem 8 apartamentos. E a gente foi reformando, né? E todo quase, sabe que é no centro. Ali pertinho de tudo, né? Para alugar uma beleza. E os aluguéis é a senhora que coordena, administra? Os apartamentos, sim. Agora as lojas é o Manuel, né? As lojas é com ele. Mas os apartamentos, sim. E não dá muita incomodação com menino? Como é que a senhora administra isso daí? Ô, bem, eu tenho muito jeito. Há uns anos atrás, eles iam lá na minha casa, e então no hall de entrada eu acertava os aluguéis aí, era tudo eu que acertava. Agora tá sendo, mas era tudo eu lá em casa. É que eu fazia tudo, depois a gente fazia o contrato, com isso há muitos anos, há muitos anos. Depois, então, nós montamos o escritório, né, que modéstia à parte, é um escritório, o senhor conhece? É. Então agora com o escritório facilitou, sei, o Manel mesmo. O Manel só administra, claro. Nós temos as gurias todas, as funcionárias que trabalham. Mas eu acho que a maioria das pessoas é honesta, né? Mas aparece algum picareta querendo olhar doente. Já teve um lá que foi a Sônia daquela. Eu acho que a maioria é honesta. Quando eu tratava direto com o inquilino, era diferente. Eu pesquisava tudo. Pesquisar, né? Eu pesquisava. A Sônia eu dei uma pesquisada mais por cima. Eu pesquisava mesmo. Tá. Eles iam lá em casa, no hall de entrada ali, nós sentávamos ali. Mas fala pra eles que da administração da chácara que tu faz, Pois é. tu leva, tu anda de caminhonete, tu leva... Tá. Só para entender uma coisa, a fazenda no lugar é a chácara no outro local. Chácara desse louco da cidade. Então que o senhor vai sair aqui, sabe, da faixa São Cepé, não tenha direito ao engenho de arroz, que era do São Boys, nossa. Eu acho que eu sei mesmo. Bota. É da casa? Não. Da casa. É da casa. O senhor passa a ponte, abaixa a chácara, entra à esquerda. Aí eu passo a sorte. É 10 quilômetros, bastante só. A senhora gosta mais da chácara? Ou mais a Aqui fazenda? é mais perto, né? Que é Mais perto ali, eu vou mais seguido, né? Porque ali ontem nós tiramos mel, né? Nós melamos. E ali eu tenho a horta, eu fiz pomar, agora eu vou aumentar o pomar de novo, tem uma área lá que agora eu já decidi, porque a parte da frente, ela é alta, assim, na frente da casa, nós temos uma casa que é um salãozinho de festa, tem a casa, salãozinho de festa e tem a casa do caseiro, tem, ali na chácara. É bom o local. Ainda, chácara. Por isso já fez a festa dele lá, de aniversário. Todo aniversário eu faço lá. Aí é verão mesmo. A gente faz lá de fora, né? Um dia vocês vão conhecer lá. Não vamos. Olá, sou Raciana. Fazer um churrasco. Já gravou um outro podcast lá, Zé. Comida. Mas eu quero saber uma coisa. Eu fiz essa pergunta pro seu Manuel, né? O Evandro, né? Nós esquecemos de dizer, né? Dos 3 filhos aí Também, né? a Estela, o Evandro e o Fernandes, né? E o Evandro já esteve aqui no nosso podcast e a gente bateu um papo principalmente, falamos sobre construção civil, mas sobre música, né? E eu gosto muito do nativismo, né? Astroguata. Gosto, também me arrisco a compor alguma coisa ali. E a gente sabe que ele é um bom compositor aí dessa safra nova. Eu quero saber se alguma das músicas deles aí ele mostra. Eu digo, mano, dá uma olhada aqui. Eu posso. Só já deu algum palpite? Deixa o Moço falar. Isso até para dizer para quem tá nos assistindo, a gente tá aqui com o Dr. Losado também, Sabe que os anos participando do podcast. Quando eles começaram, Deixa eu falar uma coisa. Ela canta melhor que eles todos. Canta. A voz dela... E não toca nada. Ou toca, bom Inês? Mas ela canta maravilhosamente. Tem uma música que ela canta italiano, então que... o Fernando junto. Não, tu canta muito. Será que sai uma capela no final? Ela canta
Ela tem uma voz, olha. Mas eu ia perguntar, agora foi uma boa, Ulisses. Eu tava na A igreja. senhora fala e cademo? Não. Não. Eu só Nem arranha de... ouvia meu pai e minha mãe. Vai sempre ter. pra mim. Olhavam direto. E nós, o português. Pois é. Agora, eu tenho uma irmã aqui em Porto Alegre, Ah. que essa sim, essa vai. Mas um pouco. Quem é que veio da Itália lá? São os avós ou pais? Não, meus avós. Os avós. Meus avós Aham. que vieram da Itália. De que região é ela lá? Beleza, tá esquerda. Vêneto lá? Para mim. É. Ah. Que eu acho que é o pessoal que... daqui da região, né? Conheço a Itália, mas é um. Só não foi ainda. Não, mas eu tenho muita vontade de ir. Pois é. Nós vamos. Mas A Itália, eu tenho muita vontade de ir. Eu só de besteirinha, deixa eu. Porque eu também, eu não sou mais uma criança, né? Eu não posso caminhar muito. Caminho gosto, né? o avião vai, né? Sim, não vou ir lá, lá, né? Lá é que eu penso. Que tem, eu agora, por exemplo, eu faço academia. Fazem 15 anos que eu tenho academia em casa, eu começo do personal. Mas o que está me faltando é caminhar. É um caminho. Pois é. E me diga uma coisa, nós falamos em viagem agora, né? A senhora disse que não foi na Itália, mas a senhora Fui para os Estados Unidos. já foi nos Estados Unidos e Europa, ali, o que a senhora conhece ali? Não, na Europa não. Fui para os Estados Unidos, Só tinha que ir na Itália, né? Chile, Buenos Aires. Lá, né? Aham. Viajei. Uhum. Perfeito. Mas eu ia pensar, Estados Unidos eu fui quando o Evandro era pequeno. Depois eu acho que fui de novo, voltei de novo. Com a Sani, com a Marilene. Eu tinha uma Marilene, explica quem é Marilene. Quantos irmãos tem? irmãos, eu tenho 12. 3 parecidos, para saber. quem é a Marilena? Eu tenho das mulheres. Ah, essa é uma irmã. Lélia era a irmã Josélia, que o Ulisses conheceu. Ela faleceu com 80 anos. E o Moacir, que era esse empresário em Livramento, foi que Era muito forte, né? quem começou lá, tinha um atacado muito grande, esse meu irmão em Livramento. Esse, infelizmente, sofreu de um acidente. E ai, é uma tristeza lá. Ele vinha de um sítio e tinha ido almoçar. Tinha feito churrasco. Não sei até hoje se foi ele entrou. O carro que vinha em alta velocidade, pegou ele. Eu tenho que falar com os filhos dele, né? Assim, nessa história eu não sei. Foi muito triste, né? Conheceu o Moacir, conheceu, né? Depois do Moacir veio o Moacir, aí o Jorge faleceu também. Depois era eu era a quarta. Depois veio a quinta Neiva, ela é uma estilista, mora em Porto Alegre. É viva. É alta no sul, se ela trabalha. Que é que queria um patrimônio só estudando, é muito inteligente. A minha Iva, depois eu tenho o Arthur, ele morou em Bagé, ele era advogado, depois ele se aposentou, se acomodou. E o Renato, que é dentista, mora em Bagé ainda, trabalha com dentista, mas ele está construindo, né, em Bagé também. Está construindo. Depois eu tenho o Romo, que também era dentista, ele se formou em advogado. E esse agora está aposentado, mas ele tá fazendo alguma coisa, ele não fica, tem propriedade em Porto Alegre, parece que está construindo, tem o seu deve estar construindo, porque ele já era construtor. Sim. Construíram em Alegrete, né? Ele morou em Alegrete. Bagé também. Bagé, mas tudo assim foi orientação do Manuel. Eles começaram tudo com o curso do Manuel, né? Uma consultoria dela. Foi pioneiro. Mas o Moacir já foi para lá. Né? O Moacir. O Moacir Sobre o Livramento, não. E o Moacir foi, quem convidou ele foi o Trevisan, o Gentil Trevisan. Aí eles ali abriu lá um atacado, mas atacado muito forte. Eles tinham, né? Hoje tá o pavilhão lá, tá alocado, né? E os filhos dele trabalham hoje com atacado. Os filhos desse meu irmão. Mas é assim, não é como era, né? O meu irmão era caminhões e caminhões que transportavam com mercadoria, né? E Esse moço que vai. pergunta aqui.
Quando os prédios, né, os tendem a construir um prédio, ou tiveram no passado, a senhora que dava o palpite de como tinha que ser o prédio, Bom, muito sim. o tamanho, Tudo. São Lucas, parte arquitetônica. muitos. Depois teve uns que o Manel já resolvia com a arquiteta, né? Mas não que o sim. Mas os guris, quando começaram, eles faziam o projeto e antes de fechar o projeto, eles iam me mostrar. Dava uma Aí eu sentava, agora não, agora tenho experiência, tá suficiente. Então eu sentava lá com eles e eu começava a olhar e eu chegava assim pro dedo e disse, olha, isso aqui tem que ser assim, Não vai dar certo. tem que aumentar um pouquinho aqui, tu pode diminuir um pouco aqui. Mas hoje não, hoje... E a senhora tirava a inspiração da onde? Mas, como é? Essa inspiração no visual, a senhora lia da gente sobre. Progressou cedo, né? Claro, Com a construção, acho que foi isso. Uhum. E a gente tratava com os arquitetos. Claro. A doutora Bereis foi uma, trabalhou anos com nós, né? São Lucas foi ela que projetou. Já pegava a experiência, né? A gente ia pegando a experiência, né? Ia pegando. Até hoje, né? O meu prédio lá, muita coisa. Eu digo pro Alfredo, que ele era o decorador, lá dentro do meu salão também, eu disse, Alfredo, eu quero te dizer uma coisa, eu te ajudei muito aqui. E aí ele disse, não, ajudou mesmo. A gente faz junto, mas eu dei as minhas opiniões. Dava muita opinião. E dona Inês, eu quero perguntar como é que a senhora, né, como mulher, como mãe, fazia para conciliar a criação dos filhos e ajudar a administrar as empresas, cuidar da casa. Eu sempre estive empregada, né? Eu tenho uma funcionária, ela diz que criou o Evandro, não criou nada. Eu tinha uma velhinha, coisa mais querida, nós chamávamos ela de comadre. E ela me ajudou muito a criar os filhos. E a senhora era muito rígida com eles ou não? Não, Gostava muito? não, eu era. É. Não, às vezes eu, o Fernando, se peleava até com a Estelinha dentro de casa. Ah, não, era durona com ele. Até que eu cuidava até das amizades da Estelinha. Ah, eu cuidava. E os guris, a gente começou cedo a incentivá-los na música. Justamente para desviar do pior, né? Na época eu A tinha minha exploração do Evandro tinha 5 anos e eu queria fazer uma surpresa com ele. Comprei um violão e levei ele para aprender a tocar violão. E então ele começou ali, né? Depois o Fernando, nós tínhamos um amigo, Alcides Pinheiro, que era Da gaita? o senhor sabia, você lembra dele? Mas vim falar, tá? E o Alcides Pinheiro, ele mora em Florianópolis, separou da Neira, porque a Neira também tocava e cantava muito bem a esposa dele. Eles foram embora e se separaram. Até inclusive o filho deles mais velho, nós somos padrinhos, né? Do filho do Alcides Pinheiro. Mas ele era um bom músico. Não sei hoje mesmo. Mas tá velho já, né? E o Evandro aprendeu a tocar gaita. O Evandro não toca gaita. Não, O Fernando começou com o Alcides. Na gaita. E o Fernando é muito inteligente, né? Por isso que fez mais cursos e tal, com outros, né? E o Evandro foi no violão e canta, faz música, compositor, sim, né? Agora eu cobro muito ele. Quando ele começa, que ele vem mostrar as músicas dele, e eu só olho para ele e disse, Bandão, tu já fez muita coisa para agradar as pessoas do mundo. Em quando tu vai fazer uma música para agradar a Deus? Cobrou dele, mano. Eu cobro, mas onde é que se viu isso? Mas ele, eu acho que cada vez começa a rir. A meta agora eu vou pegar ele, vou pegar o Dr. Schneider, que faz música. Você conhece o Dr. Schneider? Não tô lembrado. Foi o médico que tratou do Manuel. Foi, depois de Deus, foi ele que salvou o Manuel. E ele é médico, e ele é professor, e ele é médico. E ele escreve também. Esse tem um livro, Travolento Cageli. É muito bom o livro do Dr. Schneider. Ele escreve nativismo ou o quê?
Não, fala, só vai usar o de Deus. Não, digo da música. Leio. Estilo de música. Não. Não. Mas Gospel é. Não, mas gosto. Mas a Flora eu vou para. Mas ele não pode fazer uma gospel nativista. Ele vai fazer uma. Eu quero que o Evandro bote a música. Na atitude? Nas músicas, Sim. né? Da letra. Eu vou ver a letra. Mas que ele faça uma letra gospel. Na música pode ser Nativista. ativista, pode ser, mas tem que ser Gospel é o estilo religioso, Claro. né? Mas ele pode fazer uma milonga. nativista. É. Eu quero que ele faça. Mas ele vai ter os que o professor Schneider, ele é pastor. Mas eu tô desconfiado só. Quem tá nos ouvindo assistindo, ó, a Dona Inês tá deixando depoimentos aqui. Vai escrever a letra. Escrever a letra. E eu vou arrumar a letra. Olha aí, ó. Não. Vou arrumar ele. Já pensou lá na tertúlia, né? Apareceu o seu nome como a compositora, letrista. Mas claro que a letra que ele vai fazer não vai ser só a letra só para as pessoas do mundo, não. Claro, claro. Claro, tá ver. Mas ele bota a música. Claro. Eu vou pegar o Schneider, que é pastor, é um médico, né? Ele escreve. Eu tenho um livro dele muito bom que ele escreveu. Vale a pena Claro. o livro. Se vocês até que aceitam, eu dou um livro para vocês. Eu aceito. Então, eu dou um livro para vocês. Leitura sempre é bom. É esse livro, aquele Pra Fé com Deus Pai, vocês conhecem? Eu conheço, mas eu não tenho ainda. Eu sou o velho autografado da senhora aí. Eu só ouvi falar. Mas Do nome daí? Não tem. Eu vou ter nome para você, eu vou dar o presente para você. Esse. Mas é um livro. Já ouvi. O Fernando comprou, se incentivou, porque ele viu a quantidade que é vendida por. Como é que tem? Tem na farmácia aquela de acompanhamento, não a Convela, outra. Sim. É que ele faz bem para as pessoas, né? Tá vendo a mensagem. eu fiquei numa curiosidade. Nem todos os dias, a mensagem do dia. A sua família era católica, como sua fala é católica, a senhora é católica ou Não, eu não sou mais, eu era. Eu não sou convertida há muitos anos. evangélica? Não, eu sou muitos anos de batizada. Até estelinha evangélica, eu sou arrumada na igreja. E qual é Castelo da denominação, né? Que a gente chama? É o seguinte, Qual é a sua? eu sou do Evangelho Quadrangular, né? Quadrangular. Sabe, você tem os nomes. Tem Regra de Deus, Sim. e eu deixei ela tórica, porque eu conheci a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Então, eu não conseguiria. Respeito. Claro. Eu amo os padres. Na minha casa, a seguida, tinha padre para almoçar. E já faleceram. Não sei o padre Bonilha, vocês conheceram? Conheci o Padre Não tenho beijo nada, não sei se morreu. Não, mas para botar vivo ainda, lá na catedral. Ele tá ali. Já tá ali, mas não faz nada. Que não, né? Acompanha as isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa assim. Depois que. Super pena da igreja? É que eu participei muito tempo da igreja católica. E de vez em quando eu vou nas missas. Nós ajudávamos em tudo. Mas assim, ó, Pelos almoços. depois que a senhora se converteu. Sim, que eu me converti. Não foi mais na catedral, em missa e coisa. Ah, tá. Então, se eu tenho que ir na missa, por exemplo, Sim. uma pessoa que não nos dá, eu vou, né? Porque eu vou só, mas o contrário tem na igreja, né? Sim. Não tem, porque Só vai no culto, no é uma caso. loucura. Na igreja, eu não participo de nada. Não, eu ajudo. Sim. Eu ajudo na igreja. Na quadrangular. Onde eu frequento, ali era uma casa, nós transformamos uma loja. Mas aí, Manel, eu vi que ele queria ir lá na igreja. Só porque ele não vai, né? Não vai. Mas é a fé, que é importante. Não, mas tem a fé dele. Ali na quadrangular, na igreja, eu não me envolvo. Agora, eu trabalho fora da igreja. Eu levo muita gente para a igreja. Porque o meu dom que Deus me deu não é lá dentro da igreja, é fora da igreja. Na rua? Você diz, né? Eu levo muita gente assim, eu converso. Eu tenho até um senhor, até eu mexo com o Manuel, né? Porque eu disse assim, engraçado.
Eu não consigo te levar na igreja. Quantos senhores eu levo para a igreja? Convido e eles vão, né? Ali na minha igreja, ali mesmo, assim, lá, eles vão. Dona Inês, infelizmente aí tá chegando do final do nosso podcast. Eu tenho que de vez em quando dar umas cortadas aqui no meu companheiro, que ele também gosta de conversar bastante aqui. Pergunta demais, Mas a Inês, aqui agora uma pergunta final, né? Como a gente tá no mês das mães, mês de maio, eu pergunto, a senhora deixar uma mensagem para as mães aqui de Santa Maria, da região, pela sua experiência de vida, né? Pelo que passou e ainda passa. Né, qual é o conselho que dá, né? Hoje esse mundo tá tão diferente da sua época, e deixar esse conselho, né, de Deus, do casamento, né, pros filhos, pros netos. Olha, em primeiro lugar é caminhar com Deus. A minha vida mudou depois que eu conheci a verdade, que é Jesus Cristo. Para mim é o primeiro passo. É o primeiro passo. Que eu posso dizer, a minha família é uma bênção. E não é todos que vão na igreja. Ulisses é uma bênção. Mas ele não está ainda, mas ele já estava. Ele já teve uma experiência com a pastora Lorena, né, Ulisses? Então, devagarinho tá indo, devagarinho, vai. Mais bem. Aí vai. Teve uma experiência boa. Foi ou não foi, Ulisses? Foi, né? Teve uma experiência muito bonita. Que foi muito gratificante, né? Então ela reza muito por mim. E sempre. Na hora muda até minha fotografia na Bíblia dela. Ah, sim, é? Tu sabe, eu Tu que mostra. não tenho fotografia na minha Tu me botou o negócio do jornal. Tá, só eu tenho a fatura, meu tá, só eu tenho. Mas tu acha que é ruim? Não, eu acho que é bom. Tô dizendo para ele, é bom, né? É, a gente tem que orar uns pelos outros, até pelas famílias, né? Porque a família é a base de tudo, né? É a base de tudo. Então, eu acho que eu não sei o que eu seria da minha vida se eu não tivesse conhecido Jesus. Estaria superado. Eu estaria. Porque nós nos unimos, mas nós somos pessoas totalmente diferentes, sangue diferente. Claro. Histórias diferentes. O Manuel é uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha o seu temperamento. Tinha, não sei mais. Então eu tinha que entendê-lo. Né? Eu tinha que entendê-lo, quer dizer, eu fui dessas pessoas assim como meu filho falou, nunca vi a minha mãe e meu pai brigar. Né? Por quê? Porque eu procurava a dar um bom exemplo para meus filhos, né? Eu procurava. Porque eles mexem comigo porque eu tenho 3 gatos. Eu digo para eles que eu sou o que mais trabalho. Mas acho que na verdade isso mesmo, porque o que mais sai que como para tudo. E o Evandro mexe comigo lá, não pode saber. Ela é que mais trabalha. Porque eu tinha 4, né? Praticamente nós damos para empregar com funcionário. Esses 3 carros ninguém pega. É meu, são meu para mim sair. E eles todos têm 1, agora o Fernando tem 2. Mas eu tinha 3. Tem que o carro é para trabalhar, né? Claro. Para trabalhar, né? Eu vou para fora. Eu tenho uma picape que é aquela, então é tudo para É a senhora que dirige, hein? Sim, porque é tudo para mim, porque eu carrego tudo naquela. Eu se for malhar, não vou desfazer. Eu vou para fora, que se eu levar uma geladeira é aquela que me serve. Então, como eu digo, eu preciso ter o meu material lá. Hoje de manhã mesmo, tava lá um que vai consertar um sofá. Então eu já estava com tudo em cima da caminhonete que eu trouxe da fazenda. Né? Dessa picada, porque essa me auxilia. Eu sinto quando eu sento nela, eu agradeço a Deus. E Dona Inês, uma curiosidade da família, agora a gente está terminando, né? Como eu digo, reforço aí, tá aí mesmo dia das mães. A família costuma se reunir em datas especiais, todo mundo, ou é dia do almoço, um almoço por dia de semana? Nós unimos a família. Né, Ulisses? Não sei onde é que nós vamos esse ano. Escolhe um local. Quantos netos? Os netos aí. Os netos até não é muito, são pequenos, né? Mas a gente se reúne. Todos são pequenos? Domingo na Páscoa, por exemplo, o Ulisses não estava, mas eu e o Manuel fomos lá almoçar lá com o Fernando, né? E o Evandro. Aí eles tocaram, cantaram, né? Acho que você sem fez. A Estelinha ficou com os filhos, foi, né? Os netos? Sim, com os filhos. Pelos lados dos netos.
Vamos lá para... Eu só não aproveito tanto, né? Vamos pra... Não tô lá. Eu não li na chácara. Mas a senhora costuma fazer essa reunião familiar Sim, nós nós fazíamos mais, né? É que agora eu e o Manel também estamos nos acomodando um pouco. Mas descansar também um pouco mais. Depois daquela pandemia, nós não tivemos problema nenhum. A minha funcionária teve a Covid. Sim. E nós convivendo com ela, ela teve 8 dias hospitalizada, puxa. 8 dias hospitalizada. Né? Uma funcionária que eu tenho de 40 anos em si, né? Então mas domingo a gente costuma almoçar fora. Nós às vezes não funções para em casa. Zé Mauro, é contigo agora fazer os finalmente. Então a gente bateu esse papo aqui, né? Quando a Inês Zebelã da Silva, lá. Ela é zambada. Sua esposa Exato, trouxe nós Zobelpaz. está bêbada por mãe da Berlândia. Pois é, exatamente. E também, né, como a gente apresentou aqui, então, uma história aí bonita, bastante, rendeu a conversa, né? Vale a pena até passar o tempo. Exatamente. Então, assim, ó, a gente convida os nossos ouvintes, telespectadores, exato, estou olhando a câmera, né, para acessar, então, o podcast nas nossas plataformas digitais e no site do Paralelo 29, né, paralelo29.com.br. Né? Este episódio vai estar, então, em breve aí nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, que teve um probleminha, alguns episódios ainda não tinham entrado. Estão entrando nessa semana aí, né? Ao longo desse mês de abril, maio. Muito obrigado, dona Inês. Que aconteceu, E um né? feliz Dia das Mães. Isso, muito Né? obrigada. Intensivo, né? O Dia das Mães. Parabenizo pelas esposas de vocês também, que são mães, né? Perfeito. Que são mães. Então, dona Inês, muito obrigado. E a senhora sempre estará convidada, as portas abertas, para vir participar do nosso podcast. E é uma honra enorme ter estado na presença da senhora, uma experiência devido a uma pessoa que ajudou a construir a nossa cidade da Santa Maria, uma personalidade da cidade. Então, a gente agradece essa companhia que ele está com a senhora. E então, até o nosso próximo podcast. E a gente agradece também aqui ao Ulisses Lousada, né, que está acompanhando, então, junto a dona Inês, e também que vai ter um episódio também só falando das questões do Judiciário de Santa Maria, né, a sua experiência de vida também estará no nosso podcast. Até a próxima.